Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Se você não me conhece, eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. Hoje nós vamos fazer esta bolsa que eu chamei de bolsa quilha. Pode ser uma bolsa ou uma baguete. Como ela é mais compridinha, você também pode chamá-la de baguete. É uma peça super estruturada, muito gostosa de trabalhar. Ela tem a diferença dessa lateral aqui, que tem um segredo muito interessante. A alça, ela é toda bonitinha, estruturada também. Eu fiz uma alça um pouquinho diferente na questão da corrente e todos os materiais vocês encontram no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Eu trabalhei com o fio náutico da Multitécnicas, ele tem 5 milímetros e 330 metros, sobra bastante do rolo. Você vai precisar de 3 agulhas. Durante a aula eu vou explicar o motivo, mas você vai precisar de uma agulha 4, 4,5 e 8. Lógico que essas agulhas também serão compatíveis com a sua tensão de ponto. Se você tiver um ponto mais apertado, então você pode trabalhar com uma agulha um pouquinho maior. Mas é necessário desta vez que você tenha 3 agulhas. Eu utilizei para alça a corrente grossa, é a corrente grossa lixada ouro velho na cor escura, um botão imantado que nós colocamos aqui na parte superior. Precisa de alguns marcadores de carreiras, mas se você não tiver marcadores também pode ser um fio colorido, a agulha de arremate e você precisa também de um isqueiro para queimar as pontinhas do fio náutico. Todos os materiais lá no site, ou você também pode pedir através do WhatsApp no 11 98955 2000. Gostou da ideia? Vai fazer a bolsa quilha? Deixa seu like que isso nos ajuda muito na divulgação. E bora lá para a aula! Nós vamos começar com as medidas da bolsa quilha. Ela tem 28 centímetros de largura. Essa altura aqui da base ficou com quase 14 centímetros. Ela tem um tamanho bem interessante. A altura total aqui da alça até a parte de baixo ficou com 22 centímetros. E essa lateral, que ela fica em formato de gota, fica lindíssima a lateral dela. Ela vai ter no total aqui quase 14 centímetros de largura. Então, ela fica um tamanho de pequeno a médio. Você pode fazer somente com alça de mão, se você quiser, ou você coloca a alça de corrente, ou até mesmo uma alça de crochê, se você quiser. Eu gostei dessa alça adicional, porque além de ela ficar bem presa aqui na lateral, ela fica uma alça que você também, se quiser, pode colocar na parte interna. Então, você abre, deixa pra dentro, caso você queira, e daí vai utilizar somente a bolsa aqui na alça de segurar. É uma segunda opção para trabalhar a bolsa quilha. Então, essas são as medidas e agora a gente vai começar a execução dessa peça que é muito gostosa de fazer. Como eu falei para vocês lá nos materiais, nós temos 3 agulhas aqui, a de 4, 4,5 e a de 8 milímetros. Caso o seu ponto seja muito apertado, você vai trabalhar sempre com meio número a mais. Então, nesse caso aqui, você trabalha com a 4,5, com a 5 e aqui seria a 9. Caso o seu ponto seja muito solto, aí você reduz. Como o meu ponto é levemente solto, eu vou começar com a de 4 milímetros. Aqui eu vou usar na aula a cor pistache do náutico da Multitécnicas. Esse aqui, ele tem 5 milímetros. Então, nós vamos começar com a correntinha inicial. Você vai fazer esta primeira correntinha de base com 35 correntinhas. São sempre múltiplos de 3 mais 2 correntinhas. Então, 33 mais 2, no total, 35 correntinhas. Trinta e cinco correntinhas. Agora, nós vamos fazer uma correntinha
de virada da carreira para subida. E vamos trabalhar aqui somente em pontos baixos por toda a extensão da carreira. Então, aqui agora você vai direto, fazendo pontos baixos. Evitem apertar demais este ponto, para que não fique formando buraco aqui nessa parte da base da correntinha. Então, agora eu vou até o final, trabalhar, então, 35 pontos baixos. Terminei os 35 pontos baixos iniciais, vou fazer uma correntinha de subida, viro o trabalho da direita para a esquerda e volto fazendo pontos baixos normalmente em todos os buraquinhos da carreira de baixo. Então, ponto baixo normal, novamente 35 pontos baixos até finalizar essas duas primeiras carreiras. Então, ponto baixo até o final. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. 34. Quando você chegar no último ponto, você vai agora pegar sempre a lateral aqui, como a gente faz, para evitar que a lateral fique com aquelas entradas do crochê. Então, aqui eu já fiz a primeira finalização pegando na lateral. 35 pontos, já fiz a correntinha de subida, viro da direita para a esquerda. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto fantasia, que é a pipoca. Então, você faz um ponto baixo, 2. Você vai laçar, introduzir a agulha e fazer a primeira parte do ponto alto. Laça de novo, introduz, puxa, faz a segunda e de novo, laça, introduz, puxa. E agora, você fez 3, ficando com 4 fios aqui na agulha, correto? Laça e fecha todo mundo junto. Deixando o fio ainda apertado aqui na agulha, você já vai introduzir no próximo buraquinho, laçar, e vai deixar este ponto bem apertado, que é para que a pipoca fique gordinha para o outro lado. E vai trabalhar 2 pontos baixos. Já fiz um, vou fazer o segundo. Reparem que ele levemente repuxa um pouco o crochê, mas é normal acontecer isso. Laço, introduzo, puxo, faço a primeira parte do ponto alto, deixo esperando na agulha, laço, introduzo, faço somente a primeira parte do ponto alto, laço, introduzo, só a primeira parte do ponto alto e deixo 4 fios na agulha. Fecho todo mundo junto, deixo apertado aqui na agulha e já venho na base aqui para pegar o ponto baixo. Fecho um ponto baixo e fecho o segundo. Então, automaticamente, eu já tenho as pipocas sempre para o outro lado, elas vão se formando desse jeito aqui. De novo, já fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto baixo. Sempre 2... Opa, acho que eu fiz um a mais aqui, vou até desmanchar só para não fazer errado. Então, de novo, ó, se eu fiquei na dúvida, eu desmancho e continuo. Então, venho no primeiro ponto baixo, serão sempre 2 pontos baixos de intervalo. Então, 1, 2. Laço, introduzo, faço a primeira parte. Laço, introduzo, faço o segundo meio ponto alto aqui, ó. Laço, introduzo. Eu sempre paro na primeira parte do ponto alto. E agora eu venho e fecho todo mundo junto. Reparem que eu dou uma leve giradinha na agulha, que isso ajuda na hora de passar os pontos aqui. Fechei bem apertadinho, sem soltar aqui. Eu já venho, introduzo e trabalho o ponto baixo bem na lateral da pipoca. Faço 1 e faço 2. Eu vou fazer só mais uma vez. Laço, introduzo, puxo, fecho. Laço, introduzo, laço, introduzo e puxo. Então, eu fiz 3, ficando no total de 4 fios.
Puxo, deixo bem apertadinho na agulha, não solto aqui a laçada e já venho direto para fazer mais 2 pontos baixos. Então, agora, eu vou até o final da carreira e quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto com vocês. Vou fazer a última pipoca aqui da carreira, então, faço o primeiro, segundo e o terceiro. Então, finalizo a última, introduzo aqui, faço aquele ponto baixo mais apertadinho. E lembra que eu falei pra vocês que aqui no final, ao invés de a gente introduzir no ponto, eu pego no fiozinho, ó. Então, de novo, a gente pega no fiozinho da lateral, trabalha os 2 últimos pontos baixos. Então, só lembrando uma coisa, que você sempre vai começar com 2 pontos baixos e vai finalizar a carreira com 2 pontos baixos. Isso é muito importante para que as pipocas sempre fiquem iguais umas em cima das outras. Então, faço a correntinha de subida, viro o trabalho da direita para a esquerda. Então, aqui é a nossa primeira carreira. Agora, gente, nós vamos trabalhar em pontos baixos, pegando aqui em cima da pipoca. Então, o primeiro ponto normal, o segundo você introduz aqui no fechamento daquele grupo. Então, o segundo ponto. Agora, aqui você pega bem na cabeça da pipoca. O próximo ponto vai ser aqui no meio. E agora, sucessivamente, ó, naquele buraquinho maior que forma da pipoca. Bem na cabeça. E a minha dica é o seguinte: contem esses pontos para ver se você fez os 35 pontos baixos. É muito importante que a gente conte durante o trabalho para você ter certeza que você não comeu um ponto baixo em algum momento e vai dar erro lá em cima, porque é importante que o retângulo fique exatamente sempre com 35 pontos. Então, quando você vem aqui, ó, você pega um ponto neste buraquinho, na cabeça da pipoca e vai adiante. Então, agora eu vou terminar essa carreira trabalhando todinho em pontos baixos e volto quando eu chegar lá no finalzinho. Tô chegando aqui no final. Venho sempre, ó, na lateral, ao invés de introduzir a agulha aqui, eu vou introduzir no fiozinho da lateral, puxo e trabalho ponto baixo na lateral. Faço a correntinha de subida, viro da direita para a esquerda. Nestas 2 primeiras carreiras da pipoca, você vai trabalhar uma carreira de ida, uma de volta, direto. Então, nós trabalhamos toda a carreira de pontos baixos, viro da direita para a esquerda. E agora, a gente vai repetir o que nós já fizemos anteriormente. Você faz um ponto baixo, 2. E agora, nós vamos trabalhar neste terceiro ponto, laça, introduz, faço a metade do ponto alto, laço, introduzo, metade do ponto alto, laço, introduzo, metade do ponto alto. Fiquei com 4 fios aqui na agulha, puxo e fecho todo mundo junto. Deixo justinho aqui, não deixo folgado na agulha, introduzo no próximo ponto. É tudo igual que você já tinha visto. Então, sempre repetindo a carreira de pipocas que nós já fizemos. Então, agora eu vou até o final, trabalhando pipoca sobre pipoca. Então, vai ficar sempre uma pipoca em cima da outra. Essas 2 primeiras carreiras serão feitas dessa forma, pipoca sobre pipoca. Eu tô chegando no finalzinho aqui da carreira, vou fazer a última pipoca. Fechamento e os 2 últimos pontos baixos. Então, sempre vai ser o último aqui. E ao invés de a gente pegar neste buraquinho, você pega no fiozinho lateral, que é para que a lateral fique um pouco mais retinha. Agora, gente, nós vamos fazer a volta com o ponto baixo novamente,
Mas qual que vai ser a diferença? Eu já tenho uma peça pronta aqui que eu vou mostrar pra vocês. A diferença é a seguinte: nós vamos trabalhar sempre de 2 em 2 com uma carreira separada sozinha no meio, 2 e 2. Então, essa é a única diferença no trabalho, que nós vamos dar um intervalo maior aqui entre cada grupo de 2. Então, vamos ter um grupo, uma carreira sozinho, grupo e grupo. Então, essa é a diferença entre as carreiras. E esta carreira aqui, que é um pouquinho mais larga, como que nós vamos fazer? Você vai trabalhar normalmente agora em pontos baixos, igual nós já fizemos anteriormente. E aí, na volta, que já seria a carreira de ponto pipoca, nós voltamos em ponto baixo novamente. Então, agora eu vou até o final, volto uma em ponto baixo, vou novamente, eu vou fazer todas elas início para vocês entenderem. Então, aqui agora eu vou até o final em ponto baixo. Tô chegando no finalzinho da carreira de pontos baixos. Faço o último ponto baixo, uma correntinha de virada, viro da direita para a esquerda. E agora, ao invés de fazer o ponto pipoca, vou direto, trabalhando em ponto baixo. Então, agora eu vou até o final e volto com vocês. Mais uma vez, chegando no finalzinho, pego o fio da lateral, fechei, correntinha, vira da direita para a esquerda e vamos mais uma carreira de pontos baixos. Então, quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto novamente. Último ponto desta carreira, e agora, gente, que eu já tenho esta distância aqui, eu vou repetir o ponto fantasia trabalhando a pipoca, porque quando nós viramos o trabalho, é que a gente faz a pipoca pelo lado avesso. Então, é agora que eu começo os próximos 2 blocos. Então, as próximas carreiras serão ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca. E eu vou novamente repetir isso aqui, que serão carreiras somente de ponto baixo, que é uma de ponto baixo, mais uma e mais uma. São 3 de pontos baixos, e aí a gente faz o próximo grupo. Então, eu vou por aqui bem de pertinho para vocês verem, ó, como é que a gente faz essa separação. Ó, então, carreira de ponto pipoca, ponto baixo, ponto pipoca, as 3 de ponto baixo, uma só aqui de ponto pipoca, e eu repito, finalizando, então, com 2 carreiras aqui, aliás, com 3 carreiras, que serão as 2 últimas carreiras deste círculo. Deixa eu mostrar para vocês o tamanho. Olha só, esse retângulo, ele fica com 34 centímetros por 28 centímetros. Isso é para vocês terem uma noção de qual o tamanho da bolsa. Ellen quer uma bolsa menorzinha. Você pode reduzir, por exemplo, a carreira do meio, todo esse espaço aqui do meio, que aí você só faz os grupos de 2 carreiras juntas. Ah, quero uma bolsa maior. Então, quando você for aumentar, você também, além de aumentar o número de carreiras, você precisa diminuir no comprimento, porque nós estamos trabalhando a peça aqui, as carreiras de ponto pipoca, e a bolsa, ela fica desta forma. Então, para você diminuir a altura, você também tira a quantidade de pontos pipoca. Lembrando que esse ponto, ele precisa ser múltiplo de 3 mais 2 pontos baixos no final. Então, é dessa forma que você aumenta e diminui a peça com o número de carreiras. Finalizando o corpo, nós vamos para lateral, que eu falei para todo mundo que tem um segredinho na lateral. E um dos segredos, gente, é a agulha. Então, agora vocês vão entender como é que nós vamos trabalhar a lateral. Aqui no finalzinho, eu vou somente fazer uma correntinha, então, de arremate, ó. Você só faz uma correntinha, finaliza a peça aqui. Então, nós começamos com 2 carreiras e vamos finalizar com 2 carreiras, ou cortar o fio. E é só puxar aqui. Então, esta parte aqui está finalizada. E agora, a gente vai fazer as 2 laterais iguais. Vamos costurar na lateral, que ela é costurada aqui.
E aí, finalizamos a parte superior com a alça de mão que a gente fez na bolsa quilha. Então, para fazer a lateral, qual que é a primeira coisa? Você vai precisar de uma agulha grossa. Ellen, só tem agulha fina, posso trabalhar com a fina? Você não vai conseguir, você precisa de uma agulha mais grossa. E a próxima dica, o próximo segredo, você precisa fazer uma bolinha com o náutico que você vai utilizar. Por que você vai precisar fazer uma bolinha? Porque nós vamos trabalhar com 2 fios náuticos ao mesmo tempo, 2 cabos do fio. Tem uma quantidade certa que você precisa de fio aqui na bolinha? Não sei, gente. Eu fiz meio a olho. Não tem uma quantidade de metros, não fiz essa medição. Não tem problema que você passe da quantidade, porque o náutico é facilmente emendável, né? Então, a gente faz a emenda de forma muito simples. Então, você não tem desperdício de material. E se você fizer a bolinha, facilita demais para que você trabalhe com fio duplo. Não tem como tirar uma ponta do centro do cone do náutico. Aqui já tá suficiente, vou cortar então. Pode ser que falte? Pode, se faltar, eu corto mais. Aí, dou uma leve cauterizada aqui na pontinha. Pronto. Agora, minha outra sugestão. Coloque esta bolinha num bowl, alguma coisa para que não enrole com o resto do fio. Nós estamos, então, agora com 2 cabos, ok? Eu vou deixar, inclusive, a bolinha ali, só para vocês verem que a gente tem 2 cabos. Vamos iniciar com círculo mágico. Não precisa deixar essa ponta muito longa e com agulha de 8 milímetros. Você vai trabalhar neste primeiro círculo aqui um total de 8 pontos baixos, considerando que este primeiro aqui eu já conto como o primeiro ponto baixo. Então, 1, 2, finalizo, então, com o 8º ponto baixo aqui, puxo bem, por isso que ele fica gordinho desse jeito. Dou aquela soltada aqui para fazer o primeiro fechamento perfeito dessa carreira. Como nós temos 2 cabos, eu tenho que passar por 4 fios aqui, ele fica mais apertadinho, não tem jeito. Passo para trás, puxo, dou aquela ajeitada, introduzo aqui por baixo. E finalizamos, então, a primeira carreira, o primeiro início aqui do círculo mágico. Ó, quando a agulha não vem, você tem que vir girando até que saiam os 2 cabos aqui. É importante, como nós estamos trabalhando com 2 cabos um pouco mais grossos, tome sempre cuidado para que venham os 2 e não fique para fora. Arruma, ajeita bem aqui, depois nós vamos esconder essas pontas e cauterizar. E agora, gente, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos em cada um desses pontos de base. Sendo que o primeiro, que a gente fez essa subida, eu deixo ele sozinho e finalizo com outro junto aqui. Então, agora não tem segredo, ó. Introduz, fica um pouquinho mais apertado porque a agulha é grossa, laça, faz o primeiro ponto baixo e o segundo no mesmo ponto de base. E esta forma que eu estou trabalhando aqui é a forma tradicional, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. O que muda a questão da estrutura da lateral? Serão 2 pontos baixos com 2 cabos, e isso dá uma estrutura melhor na lateral e deixou ela bem mais durinha, por isso que eu optei por fazer dessa forma. Ah, Ellen, quero trabalhar com um cabo só. Gente, se você trabalhar com um cabo só, não vai ficar igual a que eu fiz aqui no vídeo. Então, agora eu vou fazendo desta forma, sempre 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, até chegar no último ponto. Cheguei no penúltimo ponto, lembra que eu fiz só um no começo? Então, agora a gente introduz novamente aqui, puxa, e faz no mesmo primeiro ponto
o último ponto. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que o acabamento fica melhor, gente. Se você quiser fazer de outra forma, não tem problema. Agora, puxo aqui, introduzo de trás pra frente, laço a pontinha, trago pra trás. Vou passar aqui por baixo. Retomo aqui na ponta da agulha. Ó, ficou muito curtinha essa laçada, eu vou puxar mais pra frente. Ajusto, introduzo de baixo por baixo, retomo a pontinha aqui da agulha, pego os 2 cabos, laço, passo aqui pra frente, e agora nós vamos fazer uma carreira que será um ponto baixo, sozinho, e 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2. De novo, um ponto sozinho, veio um cabo só, puxo, e de novo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 1, 2. E agora eu vou assim até o final da carreira. Sempre igual, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Tô chegando no finalzinho da carreira, ó, então, 2 juntos, um sozinho, aqui serão 2 juntos. Se você começasse com 2 juntos, terminaria com um sozinho. Se você começou com um sozinho, termina com 2 juntos, porque acaba sendo números pares aqui nessa circunferência. Esta é a última carreira de pontos baixos. Agora, nós vamos de novo fazer o fechamento. Introduzo a agulha, puxo o fio para trás. Põe a agulha aqui. E faremos o acabamento desta lateral. Como é que é o acabamento? Ó, veio um fio só. Ah, não, veio os 2. Vamos trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos. Só que, gente, trabalhem esse ponto baixíssimo nem muito solto e nem apertado. Se você trabalhar apertado, ele vai acabar ficando repuxado. Então, você tem que trabalhar de uma forma bem uniforme e cuidando com atenção deste ponto. Então, agora eu vou até o final e aí a gente pode já arrematar o fio. Então, agora é só esse o segredinho, ó. Trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, ele vai ficar com essa lateral mais gordinha. Então, pontos baixíssimos aqui por toda a extensão da lateral. E vamos fazer 2 laterais iguais. Então, eu vou chegar aqui no final, arremato com vocês e trabalho aí a segunda lateral igual. Finalizei a carreira de pontos baixíssimos, já fiz aqui o arremate. Qual que é a dica, gente? Eu já cortei o fio aqui, eu gravei, mas acabou não aparecendo. Você vai precisar de um fio para costurar esta peça na lateral da bolsa. Então, um fio você corta curto, que é o suficiente para arrematar aqui por trás e finalizar. O outro você pode deixar mais longo, que assim você já tem o fio para fazer a costura na lateral. Então, agora, eu vou trabalhar outro exatamente igual esse aqui e volto com vocês para costurar na lateral da bolsa. Pessoal, já terminei as 2 laterais, elas estão prontinhas, já fiz os arremates aqui na parte de trás. É importante que você deixe arrematado, porque depois fica mais difícil fazer esses arremates e esconder as pontinhas. E eu quero mostrar para vocês a quantidade de material que sobrou daquela bola que eu tinha feito para trabalhar com 2 fios. Essa quantidade aqui, fiz no olho, deu certo. Pode ser que você precise pôr um pouquinho a mais ou menos, mas é só fazer a emenda caso seja necessário. E eu não vou jogar essa quantidade fora, porque eu vou emendar com o que sobrou e aproveitar este material. Eu estou aqui com o retângulo da bolsa quilha, ela está do lado aqui ao avesso, aqui ao direito. Nós vamos deixar ela neste sentido aqui, no sentido do trabalho, que é o sentido horizontal da peça. Porque aqui será o centro da peça, onde é exatamente o meio dela. O que você precisa além disso? De um fio de outra cor. Pode ser qualquer fio, aqui eu peguei um náutico mesmo, mas poderia ser outra cor de fio.
E aquele pedaço de fio que nós deixamos para costura, eu gosto de deixar para cima, para que ele facilite um pouco o meu trabalho, e mais ou menos para a direita, porque eu vou trabalhar costurando da direita para a esquerda. Ah, mas eu prefiro ao contrário, não tem problema, você deixa aqui para cima. E aí, gente, nós vamos fazer a costura, o primeiro alinhavo, desta forma aqui. Vai faltar um pouquinho de crochê aqui em cima, porque é normal, nós vamos fechar depois com um ponto baixo lá em cima, ok? Então, a gente vai centralizar bem aqui na parte desse retângulo. Como que eu gosto de fazer? Eu deixo um pedaço de fio para os dois lados. Então, eu começo pelo centro aqui, pegando somente... Tá vendo que tem uma corrente aqui e a corrente superior? A gente vai pegar somente o fio de baixo. Vou deixar este pedaço de fio para o outro lado, que seria o lado direito, e venho fazendo alinhavo, pegando então somente o lado de baixo da corrente, dessa corrente que nós enxergamos maior. Este lado está pronto. Deixei o fio desse lado aqui. Agora, a gente já tem uma ideia melhor de como é que vai ficando a lateral. Aquele outro fio que eu deixei aqui, agora eu venho fazendo a mesma coisa, pegando aqui na lateral e sempre a corrente de fora que está aparecendo o Vzinho aqui. Gente, finalizamos então a primeira parte, o primeiro alinhavo. Vou fazer isso no segundo do outro lado, da mesma maneira. Então, o centro da bolsa fica nesta carreira aqui de pipocas. E esta é a primeira parte. Aí, com aquele fio que a gente deixou aqui, eu vou retomar na agulha. E aí, não vai ter muito segredo. A gente já deixou o fio aqui para a parte superior. Eu gosto de fazer a costura da direita para a esquerda, mas se você quiser fazer ao contrário, não tem problema, eu só vou caminhar aqui até esta parte, que é onde eu preciso iniciar a costura. Ó, fica assim na parte interna. Eu agora não vou começar, porque eu vou fazer os dois alinhavos. Então, eu vou alinhar, já alinhavei aqui, vou fazer o alinhavo deste outro lado, e aí a gente costura com este fio que está aqui, igualzinho como nós fizemos a linha, você vai fazer a costura. E aí, a primeira parte do corpo já tá pronta. Aí, falta só fazer a parte superior. Finalizei a costura dos dois lados aqui, das duas laterais. Já tá prontinha aqui, já escondi as pontinhas. E ela vai ficar basicamente desse jeito aqui. Um pouco mais aberta essa parte. E agora é que vem a terceira agulha que nós vamos utilizar. Eu vou usar agulha de 4,5 milímetros. Gente, por que eu usei uma agulha um pouquinho mais solta? Porque nós vamos trabalhar agora no ponto baixo centrado nessa parte aqui. Quando eu estava fazendo, eu fiz inclusive mais de uma peça com vários testes. O ponto baixo que eu utilizei, o ponto baixo centrado com a agulha que eu utilizei aqui de baixo, que foi com a de 4 milímetros, ficou muito apertado e eu achei que ficou duro e eu não gostei. Agora, vai a seu critério, se você quer ou não seguir a minha dica, de aumentar meio número da agulha que você vai trabalhar aqui nessa parte superior. Se você trabalhou com a 4,5, então usa 5, porque assim o seu ponto não fica tão apertado e ele vai ficar um pouquinho menos duro. Foi uma opção minha, caso você não queira, não tem problema. Então, por isso que a gente vai utilizar a terceira agulha que eu sugeri lá no começo. Vou pegar a pontinha do fio aqui, eu preciso cauterizar. E pronto. Eu nunca deixo ele muito derretido aqui no começo, para não ficar muito duro, sabe? Aquele plástico mais duro. E vamos começar. Eu vou começar aqui pela lateral, mas não pegando logo nesse primeiro fio aqui, tá? Principalmente porque ele tá um pouquinho maior, ele pode abrir um buraco. Então, eu primeiro vou pegar no cantinho. Informação importante. Eu contei
o número de pontos que eu fiz em cada uma das laterais, mais ou menos, aproximadamente 30 pontos baixos que nós vamos pegar aqui nesta base. Procurem ficar basicamente nesta quantidade de 30, 29 ou no máximo 31, mas eu sugiro que você fique na mesma quantidade, porque assim ela não vai ficar muito grande, muito solta, e aí essa parte que está um pouquinho mais aberta assim, ela vai ficar durinha e fechadinha. Para fazer os pontos baixos aqui, gente, não tem segredo. Eu não vou dar nó aqui, eu só não vou deixar muito curtinho para depois eu poder fazer o arremate desse fio. Então, eu não faço nó, eu só cruzo aqui para ficar bem justinho. E agora eu vou fazendo pontos baixos aqui. Existe um local exato para você pegar? Não, não existe um local exato. Mas eu vou contando agora, eu peguei o primeiro aqui, o segundo, e aí, como eu tenho essa lateral, quando a gente chegar lá do outro lado, eu vou voltar com vocês para mostrar como é que eu fiz na lateral. Aqui, inclusive, eu já estou pegando o fiozinho aqui por dentro para a gente esconder esta ponta. Então, fiz 3, 4, 30 pontos aqui de ponta a ponta. Agora, gente, eu vou pegar pelo menos um ponto aqui na lateral, ó. Então, um ponto aqui. Aqui a gente vai fechar levemente. Então, eu vou fazer... Na outra eu fiz 3 pontos, vamos ver se dá pra fazer 3 aqui também. 1, 2, 3, deu pra fazer 3 pontos. Então, nesta partezinha aqui, você vai fazer 3. E aí, pega mais um aqui. Então, ó, a gente já fechou essa parte a superior aqui da gota. Então, eu fiz um ponto aqui, um ponto aqui. Na verdade, então, vai ficar com 32 no total. Um ponto para cada um dos lados e 3 aqui no meio. Agora, eu vou de novo, mais 30 pontos aqui. Vou fazer um de cada lado, aqui, e 3 pegando nessa parte aqui de cima. Finalizei a quantidade de pontos aqui, a mesma coisa, 30 pontos. Agora, eu vou fazer aquele último pontinho aqui. Aí, gente, olha só. Esse começo aqui, ele tá muito aberto. Então, eu vim no pontinho de baixo, pra já fechar este buraco que ficou. É normal, às vezes, ele abrir um pouquinho, então, eu tô fazendo aquele ponto na lateral aqui. E aí, eu vou trabalhar os 3 pontos baixos em cima, ó, pra não ficar buraco, eu vou pegar aqui por baixo. 1, 2... 3. Ó, aqui, gente, eu preciso fechar, tá vendo? Então, eu vou vir aqui naquele primeiro e vou deixar um pouquinho mais apertado, que é pra não formar um buraco ali muito grande na lateral, que esses pontos aqui costumam abrir um pouquinho mais. Finalizei, fecho. Agora, do jeitinho que a gente fechou todas as carreiras, que é o fechamento perfeito. Introduz aqui por trás, puxa, vai lá pra trás. E agora, nós vamos já começar a fazer no ponto baixo centrado. Como é que eu faço essa finalização ponto baixo centrado? Puxei a argolinha aqui pra trás. Antes de vir aqui, nas outras carreiras, a gente vinha aqui por trás, né? No caso da circunferência, eu não vou introduzir a agulha aqui. Eu já vou introduzir no centro do ponto baixo, puxo. E retomo a agulha e dou aquela ajustada. Pra esse ponto aqui, ó, ele não deu ajustado, eu vou ajustar mais. Gosto de deixar bem ajustadinho pra ele ficar bem bonitinho, ó. Introduzo, puxo. Retomo a agulha, a argolinha na agulha. E agora, eu fecho o primeiro ponto baixo centrado. Então, você sempre vai fazer dessa forma. Aí, ele já começa perfeito. Agora, gente, nós vamos no ponto baixo centrado direto. Sempre pegando o ponto baixo centrado, para quem não lembra ou ainda não sabe fazer, ó. Você vai introduzir bem no centro do ponto baixo. Conforme você introduz, você tem que ver que a sua agulha saia debaixo deste fio na horizontal. Existe um fiozinho sempre na horizontal, que é o ponto baixo da carreira anterior. E aí, você introduz ali, faz ponto baixo centrado.
E não aperte demais esse ponto baixo, justamente porque nós não queremos que fique duro demais, que foi o que aconteceu quando eu trabalhei com agulha de 4 milímetros. Então, eu estou com uma tensão razoável, mas não uma tensão exagerada no ponto. E agora eu vou direto, ó, eu senti que não saiu no meio, agora vai sair. Então, gente, agora, sem segredo novamente, eu vou direto trabalhando ponto baixo centrado. Aqui nas laterais, ela automaticamente, agora, nós vamos fazer um outro trabalho. Fizemos aquele acabamento, nós vamos fechar aqui na lateral, deixando essa parte mais justinha. Então, o que eu vou fazer agora? Vou trabalhar toda a carreira. Quando eu chego aqui, na parte superior, nós vamos direto pegando no próximo. Então, ela fecha mais e forma mais a gota. Então, eu vou trabalhar e volto aqui com vocês. Finalizei aqui a carreira. Tô chegando no finalzinho aqui da lateral. E aí, esta parte aqui dos 3 pontos, a gente não vai trabalhar. Nós vamos vir direto naquele ponto da lateral. Então, esse aqui é o ponto da lateral tá aqui. Não trabalho esses e venho direto pro outro. E aí, você tem que dar uma puxadinha aqui no fio, pra ele não abrir o teu ponto baixo centrado. Dá aquela ajustada, tá vendo? Aí, ele já forma o fechamento da gota. Era esse o meu desejo de deixar esta lateral em formato de gota, porque aí ela vai ficar desse jeito que a gente já viu na outra peça. Então, fiz o fechamento aqui. Agora, gente, eu vou direto até o outro lado, faço o mesmo trabalho. E nós vamos subir nos pontos baixos centrados, num total. Aqui nós fizemos a primeira carreira de pontos baixos. Aí, a primeira carreira tá aqui, ó. A primeira carreira é essa. 1, 2, 3. Então, nós vamos trabalhar 3 carreiras de pontos baixos centrados, circular, fechando aqui essa lateralzinha. Aqui já tá fechado, né? Então, estando fechado dos 2 lados, ela fica assim justinha. E aí, quando eu chegar nesta carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz a divisão para que a gente tenha esta alça. A alça tem um segredinho nela para ela ficar bonitinha assim, que eu vou ensinar também. E eu trabalhei uma carreira de pontos baixíssimos aqui. Essa carreira é opcional. Eu acho que fica melhor porque é onde a gente abre e fecha bastante a peça. Então, ela vai ficar um pouco mais firme nesta parte. Então, por isso que eu acho que é interessante você fazer o ponto baixo centrado. Então, agora, o que eu vou fazer? Trabalhar circular as carreiras que eu falei pra vocês e volto pra mostrar como é que eu fiz a alça. Pessoal, terminei as carreiras aqui da primeira parte dessa abertura superior. O que eu queria falar pra vocês? Digamos que você não queira fazer esta alça que a gente colocou aqui. Pode fazer sem, é só você subir reto, aí ela vai ficar um estilo um pouco mais carteira, sabe? Você pode até, de repente, não fazer uma alça de ombro e ela vira como se fosse uma carteira mesmo. Então, não tem necessidade de fazer essa abertura. Eu vou ensinar agora a fazer assim, fica a seu critério fazer ou não. Ó, já fiz aqui aquelas laterais fechadinhas, tá vendo? Vou fazer o último ponto baixo centrado aqui. Na verdade, o fechamento perfeito, né? Puxo lá pra trás. Aqui vai ser tudo igual ao que a gente já fez até agora. Então, fiz aqui o primeiro. Agora, o que você vai precisar? Marcar aonde nós vamos ter a abertura. Já peguei meus marcadores de carreiras. E como é que a gente vai fazer aqui? Como nós temos o centro deste ponto pipoca, que é bem aqui no meio da peça, fica um pouco mais fácil. Eu já contei dos 2 lados, eu estou exatamente com aquelas diminuições que nós fizemos aqui, eu fiquei certinho com 30 pontos de cada lado. Do jeito que a gente tinha feito na base, fechou aqui a lateral. E aí, como que é a minha sugestão? Você vem aqui no centro, marca de um lado. Vem do outro lado, como é uma peça
bem certinho, ó, eu tô aqui exatamente no centro. E aí, o que que eu fiz? Isso vai ser a seu gosto. Eu contei 5 pontos para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, 5. E aí, eu vou fazer a abertura deste tamanho. Ela vai ficar com aproximadamente 11 centímetros de abertura. Ah, Ellen, quero deixar menor. Pode deixar. Quero deixar maior. Fica do jeito que você achar melhor. Então, aqui eu vou marcar do outro lado também. E aí, nós vamos trabalhar no ponto baixo centrado até a marcação. Então, eu trabalho até aqui. E aí, a gente vai fazer uma correntinha para fazer a ponte da alça. Nesta correntinha, você precisa deixar uma altura, que é justamente para a pegada. Eu fiz a correntinha neste arco com 12 correntinhas. Não pode ser muito grande, porque ela naturalmente abre a hora que a gente vai fazer os pontos baixos nas partes de cima, nas próximas carreiras. Então, agora eu vou começar a trabalhar até aqui, e quando eu vir na correntinha, eu volto com vocês. Cheguei aqui na marcação, ó, o ponto que eu marquei é esse, então, eu faço o último ponto baixo centrado. E trabalho agora 12 correntinhas. Fiz as 12. Você pode até ficar com uma sensação de que é pequeno, mas não é, gente. Pode ficar sem medo aqui, que não tem perigo de ela ficar curta. Se você deixar essa correntinha muito larga, muito grande, a hora que você trabalha os pontos baixos aqui, ela exagera no tamanho da pegada. Então, sempre mantenha mais ou menos essa quantidade relativa ao que a gente tem aqui embaixo. Então, ó, aqui tá outra marcação, peguei no próximo aqui e vou continuar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando eu chegar na marcação, trabalho 12 correntinhas aqui em cima, fecho a carreira. Quando eu chegar aqui de volta, eu vou voltar com vocês. Então, eu repito a mesma coisa nessas marcações aqui, faço o fechamento perfeito e chego aqui. Quando eu chego aqui, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Outra coisa, lembra que eu falei que eu trabalhei uma carreira de pontos baixíssimos aqui? Essa carreira de pontos baixíssimos, ela é opcional ou não. E nós não conseguimos trabalhar direto, porque senão eu teria que ir e voltar a carreira e daria mais trabalho. Então, neste caso, a gente pega um fio adicional e trabalha somente a carreira de pontos baixíssimos aqui. Então, eu já volto quando eu chegar nesse ponto novamente. Já trabalhei os dois lados, já fiz o fechamento perfeito e estou no último ponto baixo centrado aqui antes da abertura. E tenho só a correntinha. Agora, você vai trabalhar pontos baixos aqui por toda a extensão da correntinha. O que que eu quero deixar de dica primeiro? Este número de pontos baixos, ele pode ser mais ou menos, dependendo, inclusive, da tensão de ponto. Então, não aperte demais, mas também não deixe solto este ponto. E, provavelmente, serão de 14 a 16 pontos baixos. Se você conseguir colocar mais, por exemplo, 18 pontos, tudo bem. Só não coloque muito a mais para não ficar exagerado, não ficar uma curva muito dura. E também não coloque muito a menos, porque senão pode ser que fique muito baixa essa curva. Então, agora eu vou trabalhar aqui, aí quando eu finalizar, eu falo quantos pontos baixos eu trabalhei aqui dentro. Pessoal, exatamente 16 pontos. Reparem que eu fui arrumando aqui, ó, cada ponto que eu fiz, eu tomei cuidado para que eles fiquem exatamente um ao lado do outro. A próxima carreira é muito importante que vocês assistam, justamente para entender como é que a gente vai fazer uma cobertura bem perfeita desta parte. Então, 16 pontos. Poderia fazer 18? Poderia. Se eu fizer 18, ela aumenta a curvatura. Se eu fizer 14, ela diminui a curvatura. Por isso que você decide como que você quer. Eu achei que com 16 ficou interessante. Então, vou de novo fazer a mesma coisa deste lado aqui. Quando eu voltar aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu volto com vocês. Cheguei no primeiro ponto aqui antes da alça, fiz os dois lados. Então, agora nós vamos fazer
mais uma carreira de pontos baixos aqui. Nesta carreira de baixo, nós trabalhamos 16 pontos baixos fazendo a curvatura. Nesta próxima carreira, eu vou trabalhar de 18 a 20. Só que eu primeiro preciso trabalhar para depois falar com certeza para vocês, porque às vezes muda, né? Dependendo da tensão do ponto, se ele é um pouquinho, o final fica um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fino, dá diferença. Até mesmo a temperatura do dia muda a tensão do ponto. Por exemplo, hoje está bem quente aqui, minha mão está um pouco mais úmida, então isso muda também. Só que agora tem um segredo, uma forma de trabalhar bastante importante que vocês precisam prestar atenção. Eu até vou fazer com bastante calma para vocês verem como que eu trabalho. Ó, agora você vai posicionar a sua agulha, deixar ela parada aqui, vem com a mão, puxa, faz a laçada, volta, arruma o fio aqui, deixa um do ladinho do outro e aí você puxa. Ok? Dá aquela ajustada, ele precisa ficar bem apertadinho lá em cima. E de novo, então agora será sempre a mesma coisa, ó. Eu puxo lá atrás, laço na ponta da agulha, vejo se o fio tá um do ladinho do outro. Aí, eu venho e faço o ponto baixo, deixando ele bem perfeito. Demora mais? Demora. É um pouco mais cansativo fazer? Sim. Só que assim nós teremos a perfeição deste ponto fazendo o contorno da alça. Se você fizer direto, pegando lá por baixo, puxando, a alça começa a ficar torcida. E isso não é bacana neste caso de uma alça de mão. Para que você tenha a perfeição dessa alça, você vai fazer desse jeito que eu estou ensinando, ó. Laça e puxa. E todo ponto que você fizer, você dá uma leve puxadinha e ajusta. E assim ele vai ficando um do ladinho do outro. Outra dica, se você não quiser pôr o dedo aqui por trás, você pode vir com aquela outra agulha. Ó, vem aqui e dou aquela ajustadinha. Então, venho com outra agulha, puxo, laço, que acho que com a mão é até mais fácil. Ajusto. Um fio vai ficar bem certinho do lado do outro. Laço lá atrás. Só tô mostrando que dá pra fazer com uma agulha, caso você prefira. Ó, puxo lá atrás. Até que é bom, não é ruim fazer com agulha, não. Porque aí, a hora que a laçada chega, eu já tô com o dedo pronto aqui pra segurar o fio. Ó, puxo lá atrás. Deixo na altura que eu quero, que é bem certinho com a carreira. Introduzo. Então, eu vou finalizar aqui essa parte desses pontos baixos. Ah, outra coisa, você tem que ir puxando bem devagarzinho, sem abrir os pontos de baixo, para que ele fique bem preenchido. Eu vou fazer tudo e aí eu volto para falar quantos pontos eu finalizei essa alça. Terminei os pontos baixos aqui da alça. Ela foi com um total de 18 pontos baixos. A parte de trás vai ficar desse jeito aqui. Você pode até dar uma arrumadinha para ele ficar um pouco mais bem distribuído. E aí, eu vou fazer a mesma coisa nessa outra alça aqui. Volto com vocês porque eu vou trabalhar, então, a finalização da alça com uma carreira de ponto baixíssimo, não vai ter segredo. Então, fazendo esse outro lado aqui, fazemos o ponto baixíssimo aqui por toda a extensão e também na parte de baixo, só pregar o botão e a bolsa está pronta. Só vou mostrar também daí como que eu fiz a costura da alça, que é essa corrente grossa lixada e é uma corrente muito prática. Eu fiz ela costurada, eu achei que ficou melhor. Então, vou finalizar a alça do outro lado e volto com vocês para fazer o ponto baixíssimo. Finalizei as duas alças, estou agora já no fechamento aqui. Esse é o único ponto, gente, que vocês não precisam fazer fechamento perfeito. Eu já vou direto aqui no ponto baixíssimo. Só não deixem este ponto exageradamente apertado para que ele não repuxe a alça, mas também não pode ficar solto. Então, o baixíssimo agora é só isso aqui, ó. Eu venho direto.
incluindo agora, então, a alça, ó. Já chego aqui na parte superior e venho trabalhando baixíssimo aqui. É isso que vai dar o acabamento final na alça, ele é muito importante que seja feito. Algumas pessoas, às vezes, acham que não é necessário, mas é o que dá um charme todo especial e deixa a alça mais resistente. Porque a sua cliente ou você pode usar essa peça como alça de mão sem medo que ela fique torta ou depois de algumas horas segurando ela comece a ficar molinha. Então é um ponto muito importante para acabamento da peça na parte superior. Então eu vou fazer toda a parte aqui e aí a última carreira que será necessário é a de pontos baixíssimos nessa parte, que eu vou pegar, vou cortar o fio e arrematar e vou fazer nessa parte. E nossa peça está finalizada, faltando apenas então costurar o botão imantado e a alça de corrente que eu vou mostrar como que eu fiz a costura. Finalizei, já terminei aqui, só vou esconder a pontinha e cauterizar. E agora, vou fazer aquela última carreira. A última carreira, gente, é só dar o nozinho inicial aqui. E aí, você vem por esta parte inferior da carreira de pontos baixos. Ó, puxo aqui pra frente. Não tem jeito, porque eu vou ter que esconder essa pontinha depois, né? Isso é inevitável. E aí, é o ponto baixíssimo só aqui, ó, nessa bordinha que nós temos da abertura. Isso vai dar um acabamento melhor. Ah, não quero fazer. Tudo bem, não tem problema. Eu gosto mais, eu acho que fica mais bonitinho, por isso que eu tô dando essa dica. E aí, você vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Terminei. Dou aquela ajustadinha em ponto baixíssimo, ele sempre dá uma repuxada, então tem que tomar cuidado pra ele não repuxar demais. Ah, e eu usei aquele pedaço de fio que tava sobrando, lembra? Já aproveitei. Puxo, coloco aqui na ponta da agulha de arremate, ponho pra trás, dou aquela ajustadinha, arremato as pontinhas e faço o mesmo deste lado aqui. Outra coisa que eu vou fazer, gente, agora é costurar a alça aqui pra mostrar pra vocês. Essa alça corrente, ela é uma alça corrente ouro velho que nós temos lá no site da Multitécnicas. Como eu já falei lá no começo da aula, todos os materiais, fio náutico, agulhas, botões, tudo a gente tem no site da Multitécnicas. Essa alça, ela é uma alça mais grossa, ela não é uma alça comum, ela tem um elo maior. E por esse motivo, ela fica bonita somente costurada, você não vai precisar nem de mosquetão. E eu fiz a costura bem aqui nessa parte do meio da gota, onde a gente tem a lateral. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu primeiro passo o fio aqui e eu vou deixar daí uma ponta de início. Opa, vou fazer o contrário. Ó, eu primeiro venho aqui, bem nesse miolinho. Puxo e deixo uma ponta, que essa ponta vai servir para amarrar no final. Eu gosto pra ficar bem firme, né? E aí, aqui a gente vai fazer assim, ó. Não tem nada de especial, é só costurar mesmo, posicionando ela bem no meinho aqui desta gota. E aí, com ponto simples, gente, não tem nada de diferente.
Ó, ficou relativamente bom aqui, já não tá mexendo. Este elo é bom que ele não fique muito mole, ele tem que ficar meio que fixo, então por isso que eu faço esses pontinhos mais apertados. E aí, lembra que aquele pedaço que nós deixamos pra dentro, ele serve pra fazer alguns nós aqui na parte de dentro da peça. E aí, fica bem firme. A gente corta as pontinhas, cauteriza, derrete bem, pra não ter perigo de soltar. Eu vou dar 3 nós bem apertados. E ele vai ficar assim na parte de dentro. Vou cortar essas pontas, colar aqui, deixar bem cauterizado, então eu não vou nem passar por dentro dos pontos, porque ele vai ficar bem apertadinho. Caso você coloque forro, ela não vai aparecer. E caso você não coloque forro, como é o meu caso, vai ficar desse jeito. Então, eu vou fazer isso nas duas laterais, costurar o botão aqui, e a nossa bolsa quilha está prontíssima. Você já pode desfilar com ela por aí. Outra coisa que eu esqueci de falar. Esta alça, eu não deixei ela com 1 metro. 1 metro é muito longa e eu quis deixar ela mais curtinha. Então, eu deixei ela com 70 centímetros, que foi o suficiente para ficar uma bolsa um pouco mais com estilo de clutch, baguete. Então, por isso que eu fiz ela um pouquinho mais curta. Então, eu vou costurar o botão ali e finalizamos a nossa peça. Pessoal, finalizei a baguete quilha. Lembrando que essa é a cor pistache e essa aqui é a cor vinho. Eu não sei quando que você vai estar assistindo este vídeo, então depende dos estoques lá na Multitécnicas. Todos os materiais, eu já falei no começo do vídeo, vou falar novamente. Corrente grossa, que é essa daqui que nós usamos para alça, botão imantado. O fio náutico Multitécnicas, que é o melhor fio náutico que existe. Todos os materiais vocês vão encontrar lá no site da Multitécnicas, no www.multitecnicas.com.br. Quer falar comigo? Se você tiver alguma dúvida ou até mesmo comprar os materiais, você pode fazer através do nosso WhatsApp, no 11 989 2000. Gostou do vídeo? Vai fazer a peça? Deixa seu like, isso ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!